hoje. Junto ao rio da Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel, por Sião a sua pátria que deixara, uma terra que emanava leite e mel. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Suas harpas penduradas já estavam nos salgueiros lá no meio de Sião. E os tiranos que os levavam escravizados expediam quem entoasse uma canção. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha destra se esqueça da sua destreza, pois és a cidade do meu grande rei, adornada de esplendor e de beleza. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegrem com a sua melodia, hinos do Senhor aqui em terra estranha. Não cantamos Israel, assim dizia. Meu irmão, eu vim aqui pra te falar que esta dor, esta tristeza vai passar, que esta tempestade logo vai ter fim e não vai ser sempre assim. Vai cegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui pra lhe dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saibas que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar, de desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Sei que às vezes é difícil entender, aceitar
realizar sua vontade, o seu querer. Pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento eu quis lhe magoar, nem tampouco te ferir ou castigar. Meu irmão, eu vou dizer mais uma vez: acredite, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Agora não é hora de fugir, de parar, de desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora não é hora de fugir, de parar, de desistir, se render ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Oremos antes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu. E agora, nesta manhã, estamos tendo o nosso momento devocional. Para muitos é até uma extensão do culto doméstico. Que o Senhor possa abençoar. Se porventura alguém enfermo, oprimido, Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo. É a minha oração, Senhor. E nesse instante, ó Pai, o Senhor possa nos dar graça, que cada palavra que for dita nesta manhã possa penetrar em cada coração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amós capítulo 3, ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil e a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, e quem não profetizará? Amém?
Então nós vamos voltar nesta mensagem, que é a nossa base, para esta série que estamos tendo, amnésia espiritual. Quem sabe eu volto depois na mensagem, quem sabe, na mensagem a maior batalha jamais pelejada. Eu iniciei e eu quero que vocês leiam, né, a partir do parágrafo 174 da mensagem a maior batalha jamais pelejada. Agora, voltando ao nosso estudo, no parágrafo 8 desta mensagem amnésia espiritual, o profeta, na parte A, nós tínhamos lido outro dia, o profeta diz que aquela cidade o profeta disse, ele olhava e via o aspecto que a cidade havia se tornado. Uma cidade que uma vez havia sido uma cidade de Deus, Samaria. Amós, quando chegou em Samaria, ele ficou horrorizado com o aspecto que aquela cidade havia se tornado. Eu já falei sobre isso em uma outra programação. Quando se distancia de Deus, o aspecto da pessoa muda mesmo. O profeta chega a dizer assim, me diga com quem tu andas, e eu direi o tipo de espírito que você tem. Na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, o irmão Branham disse assim, você pega um bom moço e ele casa com uma moça que não vale nada. Não demorará muito, ele também não vai valer nada. Ou você pega uma moça, uma boa moça, e ela casa com um rapaz que não vale nada. O irmão Branham fala isso na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 200 e pouquinho ali, logo no início. 212, não me lembro. E isso é uma realidade. Rapazes e moças, vice-versa. Tem pessoas de boa família. Boa família. Se o estúdio puder pegar para mim a mensagem, está na prateleira. A Invasão dos Estados Unidos, aquela capa roxa lá da América. Isso é muito importante. É muito importante. A gente tem tido palestra e mais palestra aqui sobre casamento, sobre namoro, sobre noivado. E por falta de conhecimento, não é. Às vezes, a maioria, a questão é por rebeldia mesmo. Sabe? As pessoas deveriam se atentar para estas coisas. Às vezes você vê pessoas boas e se envolve com pessoas erradas. Famílias boas e casa com pessoas de família toda desordenada. Você imagina que a fruta vai cair longe do pé? Não vai não, meu irmão. Pessoas que abandonam a sua própria família para seguir determinadas coisas, abandona a sua família. Você compreende isso?
lá na frente, independentemente se posiciona ou não, mas há uma voz que vai falar para aquela pessoa. Você jogou fora. Você jogou fora. Então, nesta mensagem, a invasão dos Estados Unidos, nós estamos falando baseado nisso aqui. A cidade de Samaria, ela mudou o aspecto. Porque ela havia se desviado de Deus. E ela tinha caído em uma decadência moral terrível. Então o profeta, nessa mensagem, a invasão dos Estados Unidos, parágrafo 212, a seguir, ele disse assim: olhe o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Aquele meio ambiente que você vive. Seja ele no natural, seja ele no espiritual. Você é aquilo ali. Você representa aquilo ali. O profeta disse que as pessoas apanham o espírito facilmente. Até mesmo o profeta disse, às vezes apanha o espírito do pregador, do pastor, ao invés de apanhar o Espírito Santo. Então, essa questão de namoro, a moça, o rapaz deve orar bastante para ele saber aonde está entrando. Principalmente a era, os dias em que nós estamos vivendo, de namoros prematuros. É namoros prematuros. Uma mocinha de 15 anos, 16 anos, 14 anos, qual a finalidade de namorar assim com uma idade dessa? Até mesmo com 18, com 19, namorar para ficar o quê? 3, 4, 5 anos namorando? Na mensagem não tem condições disso. A mensagem veio contra. A mensagem, a mensagem vai na contramão do sistema humano, sistema denominacional. Você deve, antes de pedir a moça em namoro, você deve entender, o rapaz deve entender assim: eu não vou pedir ela apenas em namoro, eu estou pedindo ela em casamento. É lógico que a porta é o namoro, mas eu vou pedir ela em namoro para me conhecer ela. Se der certo eu noivo, se não der certo eu não noivo, se der certo eu caso, se não... Não. A moça já deve falar com o rapaz dessa forma: qual que é a sua intenção para comigo? Não, eu quero namorar com você. Não, meu objetivo é maior. A minha intenção é maior ainda. Eu quero me casar. Eu não sou uma moça para ficar namorando um hoje, namorando outro amanhã. Isso é ridículo. Isso é feio. Isso é feio. Então, quando se pensar em namorar, deve pensar assim: eu vou namorar e vou me casar. Você quer conhecer, então observa, tem os companheirismos, tem os momentos, né? A amizade você já está conhecendo, a família já está conhecendo a moça. Então tome uma menininha, o menininho, coloque-os aqui fora e deixe viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar meu menino e deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixa-me entrar e eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve certamente. Observe, esse meio ambiente, esse espírito o apanha. Agora eu já vi pregador dizendo que não apanha não.
Ah, não, já ouvi pregador dizendo isso. Na verdade, irmão, a gente fala pregador só por... tanta coisa que acontece. O mundo, né, no modo geral, evangélico, nunca esteve como um trapo. Eu não estou generalizando, mas momentos que os bons pagam pelos ruins. Mas é um escândalo terrível, sabe? É certo que o pior não é nem sempre o pior é aquele que causa aquele que comete a infração, que causa o escândalo. Mas é aquele que sai propagando, sabe? Aquele que sai divulgando. Tem canais na internet, Fuxico Gospel. Isso é o cão dos infernos. Isso veio lá da sala do diabo. Da sala de controle do diabo. Isso é o primeiro ministro do diabo, é quem trabalha com o fuxico do diabo. É o primeiro ministro espiritual do reino de Satanás. Esses cão farejador de carniças espirituais no mundo evangélico. Seja em relação à denominação, seja em relação ao que quer que seja, catolicismo, essas igrejas rotuladas como denominação, sejam até mesmo da própria mensagem. Então, as pessoas apanham o espírito, e aí surgem pregadores interessados em ser monetizados, porque o evangelho quase que se tornou, porque se eu falo que se tornou, eu estou generalizando, mas para muitos se tornou um comércio. As pessoas querem dar jeitinhos, querem tirar parágrafos da mensagem, querem isolar texto bíblico. Por qual finalidade? A não ser por monetização. Interessados em dízimos e ofertas. Ah, meu irmão, você pode vir para a igreja, venha do jeito que você está. O importante é que você esteja dentro da igreja. Mas não é só isso não. Por trás disso tem uma mensagem subliminar. Tem que ter discernimento para entender. Venha para a igreja, venha do jeito que você está. O importante é que você esteja dentro da igreja. Deixa aquele indivíduo ficar dentro da igreja um ano, sem contribuir com as ofertas e com os dízimos. Se você não vai ver dizendo assim, você tem que fazer isso. As pessoas estão interessadas nisso. É bíblico? É bíblico. É bíblico? É bíblico. Deve-se pregar? Deve-se pregar. Não estou dizendo que não deve se pregar. Mas as pessoas têm que ter uma mudança de comportamento. Tem que ter uma nova vida. Não é simplesmente vir na igreja e as pessoas viverem de qualquer maneira. E vem na igreja, o pastor não prega. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que só apareciam na ceia, nunca ouviu o pastor pregando, dizendo, irmãos, vamos se atentar.
Se Deus está no teu coração, você mal suporta a porta da igreja abrir, irmão. É assim que o profeta fala. Ensinar a igreja, demonstrar a igreja, corrigir a igreja. Mas não, deixa vir. Para mim, vocês vindo nascer trazendo um envelopinho do dízimo, muitos agem desta forma. E aí, por isso que entra essas doutrinas, esses ensinamentos. Espírito não apanha. Se apanhar, eles são afoitos, né? Se apanhar, por que não apanha o teu espírito? Por que não pega o teu, então? São afoitos. Acontece que eles são afoitos, tendo aparência de piedade. A Bíblia diz: dos tais, apartai-vos. Eu disse aqui, meia verdade mata. Meia verdade mata. A pessoa vai em determinados... Eu já vi isso, eu já presenciei isso. Às vezes a pessoa conta meia verdade para o advogado. Meia verdade. Chega na frente do juiz para fazer a defesa daquele cidadão, daquela pessoa, e o advogado começa a fazer a sua defesa. Ele já leva a sua defesa ali pronta praticamente. Então, diante do juiz, ele começa a fazer a sua defesa, a defesa do meliante. Quando não demora muito, a promotoria, que faz o papel de acusação, vai lá e tira uma carta da manga e desmonta o advogado. O advogado vai falar com o seu cliente. O cliente fala assim: eu esqueci de contar esse detalhe. Esqueceu nada. Esqueceu nada. Ele foi um mentiroso. Haja visto que um bom advogado, ele já fala para o seu cliente: você tem que falar toda a verdade para mim. Não adianta esconder. Conta toda a verdade. Conta toda a verdade. A defesa, aí eu vou montar a defesa em cima do que você me falar. Eu já vi na sala de audiência, quando a promotoria tirou de lá uma carta da manga e disse assim para o juiz, para o advogado e para todos ali: olha aqui o livro de entrada no hotel fulano de tal, olha o nome dele e a assinatura. Ele esteve nesse hotel tal dia, tal hora, pernoitou lá, isso e aquilo hora. Aquilo desmontou o advogado. O que o advogado vai falar? Não, meu cliente não esteve na cidade, não esteve na cidade, não esteve na cidade, não esteve na cidade, não esteve na cidade. Aí o promotor vem lá, aqui ele teve lá, aqui está aqui ele teve. Tem imagem, aqui ele teve. Vai falar com o cliente: eu esqueci. Poxa, esse é um detalhe que você nunca deveria ter esquecido. Ele contou meia verdade. Eu cometi aquilo, a infração, eu fiz aquilo, foi fato, verdade. Você contou tudo. Então, meia verdade, meu irmão, é os ensinamentos que tem hoje. A igreja é ensinada a contar meia verdade. Está errado isso aí. Meia confissão. Isso é uma desgraça. Quando eu falo desgraça, é porque não tem graça nisso. Não tem graça, não tem misericórdia. Essas confissões. Eu falei do fulano,
Eu falei do fulano, aí vai lá e pede, às vezes pede perdão para o fulano. Mas você saiu de casa em casa acertando aquilo que você fez? Você foi para redes sociais? Olha, eu quero retirar o que eu falei. Você entende isso ou não? E vamos cauterizar a mente? Vamos cauterizar a mente aonde? Hã? Então veja, este meio ambiente, esse é o espírito que você apanha. Fica nas redes sociais, fica nessas panelinhas, participando disso, participando daquilo, almoçando aqui, tomando café da manhã. Tem pessoas que amanhecem já tomando café na casa de alguém. Eu não estou generalizando, tem pessoas que te convidam, te convém você ir, né? Mas tem alguns convites, meu irmão, que você deve discernir isso aqui, ó. Você, o meio ambiente que você vive, seja qual for, este é o que você é. Casa com uma mulherzinha que não vale nada. Casa com uma mulherzinha que não vale nada. Principalmente olha para a mãe dela. Veja como é que é a mãe dela. Tem exceções, tem exceções. Tem exceções? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem sim. Que às vezes a mãe não vale nada. E por graça e misericórdia de Deus, aquela moça é uma bênção de Deus. Tem sim. Vamos generalizar e dizer que não tem. Mas é mais difícil. Então nós temos que atentar. Isaías disse assim: o meu povo foi destruído por faltar entendimento. Oséias disse, Isaías falou, Oséias também falou. O meu povo, Isaías disse, o meu povo foi destruído por faltar entendimento. Oséias disse, o meu povo foi destruído por faltar conhecimento. Agora para um pouquinho e veja o que eu estou ensinando aqui, se foge das escrituras. Vê para mim. Se estiver fugindo da escritura, vocês escrevam carta para mim, coloca aqui no gasofilástico, tem o meu telefone, liga para mim. E diz, olha pastor, tu está errado. Porque se você me ama, você vai tentar me ajudar. Você vai mostrar, ó pastor, esse caminho aí que tu está ensinando está errado. Está errado. Agora não é colocar luva, irmão, para ficar com esse espírito. O eleito é eleito, né? Mas olha o que virou a cidade de Samaria. Uma decadência moral como aquela. Aquele pequeno companheiro desconhecido era o profeta Amós. Ele chegou lá. Ele não chegou lá, preste atenção, Amós não chegou lá em Samaria com esse espírito. Eu vou abrir uma igreja aqui em Samaria, porque o meu interesse é monetizar. Então eu vou, como Samaria está com o evangelho frouxo, como Samaria está numa decadência moral, e eu vi que o povo está gostando disso mesmo, ele está puxando, inclinando para os desejos carnal, então eu vou deixar do jeito que está. Não, o profeta Amós chegou lá e sacudiu a coisa. Ou vocês se arrependam, ou vocês tomam posição, ou vão todos para o inferno. Ah, mas não pode falar inferno. Ah, mas não pode. Como eu já vi um pregador denominacional, quando eu morava em Nova Mutum, ele falou para mim. Ele falou assim que a igreja, outrora, antes dele chegar, servia a Santa Ceia com pizza. Aí diz ele que quando ele chegou, ele começou a servir com bolacha.
E eu mostrando para a Bíblia que estava errado. Mostrando para ele na Bíblia que estava errado. Ele disse assim, mas acontece, pastor Márcio, eu morava em Nova Mutum, eu não posso mudar isso da noite para o dia. Ah, então deixa. Então tem pregadores assim, não pastor, eu não posso pregar isso aqui, porque a minha igrejinha é pequena, então se eu pregar sobre isso, já vai saber que é do fulano. Se eu falar sobre aquilo, já vai saber que é do fulano. Aí vira o que vira. Aí está na condição que está. É diáconos desordenados, diáconos desordenados, evangelista desordenado. Agora, que tipo de evangelista é esse que ele não tem nem a mulher submissa a ele na palavra? Que tipo de evangelista é esse que nem a mulher dele acompanha ele? É para ele ser evangelista, a primeira pessoa que ele tem que evangelizar e ganhar é a esposa dele. Ué. Não, isso é o meu modo de pensar. Ele pode ser até um evangelista, sem sombra de dúvida, de banco aí, sentado no santuário, e tudo bem. Mas evangelista de púlpito? Evangelista de plataforma? Aí a coisa parece que... Parece não. Aí a coisa está estranha, não está? É assim? É assim que faz? É o meu evangelista. Evangelista? A Bíblia diz que o pastor, 1 Timóteo capítulo 3, se você vai lá, tem a referência de pastor e diácono, tendo sua família em submissão. Ah, pastor, o evangelista, tudo bem, se a mulher não quer vir, mas ele ser um evangelista de púlpito, aí acontece o que está acontecendo. Aí vai abrindo brecha. Vai abrindo brecha. Eu já, certa feita, é uma coisa muito assim, uma coisa, né, só Deus mesmo, sabe, irmão? As pessoas veem de qualquer maneira, vivem amaziados, nem casados estão. Há casos assim, nem casados estão, mas estão lá, amaziados, morando juntos. Tudo pode. Pode pregar, pode cantar, pode tocar, pode fazer parte da banda. Não estão casados civilmente, não. E juntaram. Se juntou. O profeta chegou a dizer assim, ó. O profeta chegou a dizer que, eu não sei quantos anos que ele ficou como zelador da igreja, diácono, pregador, ele fazia tudo. Mas hoje as pessoas querem dar cargos. E são pessoas nécias. Se vendem. Depois querem criticar o governo, querem criticar a sociedade. Vê quanto é que está custando a tua eleição. Vê quanto é que está custando a sua eleição. Tem pessoas que dizem assim, vocês fazem janta e não me convidam, me deixam fora. Então eu não fico nessa igreja, eu vou para outra. Você vai para outra porque na igreja que você está, não faz janta. Aliás, faz janta, mas não te chama. Que tremenda revelação. E tem que te convidar? Te pergunto, quantas vezes você fez janta na sua casa para os outros? Ou você aprendeu só, venha a nós o teu reino, venha a nós as vossas jantas, venha a nós a vossa churrascada.
Sim, irmão, sim. Certa feita, alguém disse para mim assim, uns 3 anos atrás talvez, 2021, creio que foi 2021, 2022, a igreja organizou um aniversário para mim. Obrigado, que essa igreja é muito carinhosa. Deus abençoe vocês. Alguém faltou na ceia. E eu liguei para essa pessoa. Tu não veio na ceia? O que houve? Uma pessoa. Não vou mais não, tá. Teve o teu aniversário e não me convidaram. Oh! Que coisa, hein? Tremenda. A igreja fez uma surpresa para mim no meu aniversário. Inclusive na minha casa. Teve o teu aniversário e não me convidaram. Ah, então por isso que você parou de ir na igreja? Na verdade, procurou outra, né? Procurou outra. Ficou um tempo na outra. Agora você pergunta para mim, aonde que está agora? Aonde que está esta pessoa? Aonde que está e o que está fazendo? Pergunta para mim. Irmãos, é o evangelho que as pessoas querem viver. É desse jeito que as pessoas querem viver. É de tapinha nas costas. Pastor, não prega isso não. Certa feita, um pregador falou para mim assim, há muito tempo, né? Deve ter uns 6, 7 anos atrás. Uns 6 anos tem. Ele disse para mim assim, não, lá na minha igreja, igrejinha pequena, eu não costumo pregar não, eu coloco fita de outro pastor para pregar, porque se eu falar a igrejinha pequena, vai entender que eu estou, pelo amor de Deus, que situação, falou para mim, meu irmão, se eu chegar nessa condição de eu não poder pregar para a igreja, o que Deus colocar no meu coração, aí eu tenho que arrumar minha mala e eu tenho que procurar outra coisa. Isso demonstra que eu não tenho chamada. Você compreende isso ou não? Nós temos que estabelecer. O profeta chegou a dizer assim, as cercas caíram. Mas cai mesmo. As cercas caíram. Aí entra tudo quanto é tipo de espírito. Não vou nem dizer de raça, mas de espírito. Mas entra de tudo, todo quanto é tipo que você imaginar. Por quê? Por que entra, pastor? Porque não tem cerca. O profeta disse, as cercas caíram. Foi o que aconteceu com Samaria. Aí o profeta continua dizendo aqui, ó. E agora, não sabemos muito a respeito dele. De quem? O profeta Amós. Não sabemos de onde ele veio. Os profetas geralmente são desconhecidos ao entrar em cena. Sai do mesmo modo. Não sabemos de onde ele veio, para onde eles vão. Não sabemos a respeito de suas origens. Deus apenas o levanta. Você entendeu isso? É Deus que levanta? Não é o homem que levanta, não. O homem reconhece aquele ministério. O homem reconhece aquela chamada. Deus que levanta. Tem que ter uma chamada. Eu já ensinei isso para vocês, para a igreja. O homem pode ter o dom e a chamada e não ter a vindicação. Porque dons para pregar, dom é dado até para rebeldes. Até para rebeldes. A chamada, existe muita chamada por conveniência. Eu já preguei isso várias vezes, eu tenho falado. E vocês têm visto isso. Aquelas chamadas por conveniência.
E todas chamadas por conveniência, ela tem um preço. Ela tem um preço. Chamadas por conveniência. Agora, a vindicação, meu irmão, a vindicação é só Deus que dá para o ministério. A pessoa pode ser chamada, pode ter o dom, pode ser chamado para o ministério, mas é Deus que vai vindicar aquilo, é Deus que vai autenticar aquilo ali, é Deus que vai, como se diz, Deus vai autenticar aquilo ali, Deus vai provar que aquilo ali foi levantado por Ele. Ou seja, não adianta levantar contra este ministério, porque este ministério foi levantado por Deus. Você está entendendo? Eu estou dizendo isso aqui, você fala, pastor, mas tem jeito? Tem, ué. É só nós voltarmos para trás, pegar o caminho correto, aquele caminho que outrora foi ensinado. Aquele mesmo caminho não mudou. Nós não podemos fazer caminhos novos. Não podemos fazer atalhos. Pode-se ter, pastor, pode ter tantos pregadores? Pode ter, eu não sou contra. Pastor, numa cidade pode ter quantos pastores da mensagem? Irmão, quantos quiserem. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra isso. Mas pode ter, não quantos quiserem ter, para mim não faz diferença. Eu já ensinei isso para vocês. Pastor, mas alguém pode abrir uma congregação na frente aí do Tabernáculo da Fé em Várzea Grande, no Cristo Rei? Pode abrir aqui na frente, pode abrir aqui do lado, não tem problema. Só não pode abrir aqui em cima porque não temos laje. Não temos laje aqui. Mas aqui do lado, na frente, atrás, pode, não vejo dificuldade nisso, nem um pouco. Quem foi predestinado para congregar neste ministério, estão chamados para estar nesse ministério? Está. A questão é que Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os demais apóstolos, eles todos falavam a mesma língua. Todos eles ensinavam a mesma coisa. Você não viu o apóstolo Paulo falando mal do apóstolo Pedro, querendo tirar membros do apóstolo Pedro para congregar no apóstolo Paulo. E saindo de casa em casa difamando. Quando Paulo chegou nos discípulos de João Batista, por uma direção de Deus, em Atos capítulo 19, veja o que Paulo chegou lá e disse: recebeste vós, Atos 19, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram assim, deixa eu ler para vocês, preste bem atenção. Olha o comportamento do apóstolo Paulo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Paulo já levou na palavra. Esse é o papel de um verdadeiro ministro, levar o povo para a palavra. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados em tal? E eles disseram, no batismo de João. Olha o que Paulo diz. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo não diz para aquele povo, e cadê João? Vocês sabem que João foi preso? Sabe? Vocês sabem que João foi preso? João foi preso. Vocês estão seguindo um homem que está preso? Que está ou que foi preso? Vocês estão seguindo? Sai desse homem, sai.
Oh, esse homem foi preso, esse homem perguntou, ele duvidou de Jesus, ele perguntou assim, vai lá, pergunta se é ele ou tem que vir outro, vai lá. Ele não difamou João não, meu irmão. Ele não difamou João não. Para trazer aqueles homens, aquela igreja, para ser membro dele, não fez isso não. Ele não saiu dizendo, ó, vocês sabem que João tem filho, João tem filha, João tem isso, João tem aquilo, João tem isso. Não, meu irmão, não. Ele só disse assim, que sois batizados? Ah, no batismo de João. Ah, tá bom, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, crendo que após ele havia dito. E os que ouviram, o que aconteceu? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse aqui é o Evangelho. Esse é o que é o Evangelho. Por isso que eu disse agora há pouco. Por isso que a decadência moral. Agora é lógico, pessoas que ficam na fronteira, principalmente essas mulheres. A Bíblia fala muito sobre mulheres. Vai lá, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, leia todo. E vai lendo capítulo 4, volta lá para Gênesis capítulo 3. É mulheres levianas, que ficam na fronteira, espírito de mexeriqueiras. Eu não estou generalizando, não. Mas tem essas que gostam. Essas são semeadoras de discórdias. Elas são o carro-chefe. Tem lugares que elas são até evangelistas. Elas são evangelistas, elas acompanham, elas viajam com o pastor para difamá-las. São instruídas, pelo amor de Deus. Por isso que a decadência moral, espiritual, chegou na condição que chegou. O profeta chegou a dizer assim, segunda vinda de Cristo. Pega a mensagem para mim, fazendo um favor, estúdio. Eu vou terminar com essa mensagem. A segunda vinda de Cristo. Eu creio que é a segunda vinda de Cristo. Bem na primeira página. Bem na primeira página. Sem contar que o profeta disse assim, as pessoas vão na igreja e é um fingimento total. Eu disse ontem, os olhos das pessoas denunciam. Você acha que foi fácil para o profeta Amós sair da onde que ele estava e vir para Samaria e pregar para aqueles homens ali de Samaria, mostrar para eles a condição moral que eles estavam? Ele foi criticado, ele foi chamado de invasor, ele foi chamado de todos os nomes que você pensar. Por que você veio cá, profeta Amós? Não tem pregador aqui em Samaria, não? Mas acontece que Amós, ele foi levantado, aqui a Bíblia fala, o irmão Brana fala, Deus apenas os levanta. Quando ele chegou em Samaria, ele não chegou para fazer aliança com o povo de uma maneira carnal, natural. Ele chegou para pregar a palavra de Deus, a mensagem do dia. Arrependei-vos. Veja como que está a vossa decadência moral. Veja como que estão os vossos hinos. Segunda-feira, o pastor Jonas Pimentel pregando em Goiânia, ele falando dessas baterias. Segunda-feira, quem não assistiu, assista lá. Ele falando sobre bateria na igreja. Meu irmão, até quando nós vamos ficar com esses tipos de música? Esses tipos de toque? Essas coisas? Eu acho que eu pedi errado. Mas deixa quieto. Eu não me lembro agora, deve ser a mensagem, a segunda vinda de Cristo. A escritura na parede, estúdio, me desculpa, me perdoa. A escritura na parede, amarelinha. Deixa eu ler só para fechar esse assunto. Tenha paciência comigo. Então é isso, meu irmão. Essas mensagens no momento devocional,
Não é para ficar apontando o dedo para A, para B, não, esqueça isso, deixa de meninice. Isso é só para trazer uma reflexão, o tanto que nós temos que crescer, o tanto que nós temos que melhorar e pregar a palavra. O profeta disse aqui, a escritura na parede, capa amarela, parágrafo 3, parte B. O irmão Brana disse, o corpo mais enfermo que eu conheço nesta noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. Tão dilacerado e quebrado, até ao ponto em que realmente precisa de uma cura divina. Agora ele pregou isso aqui dia 8 de janeiro de 58. O corpo de Cristo está tão dilacerado. Aí recentemente uma menininha aí fez uma música gospel aí. Ela colocou a igreja, que a igreja é responsável até pelas queimadas na Amazônia. Ela colocou tudo que veio na boca dela, ela colocou. Agora se ela, pastor, e o que tu acha disso? O que eu acho? Que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. É isso que eu tenho que fazer. E ensinar aqueles que me chamam de pastor. Aqueles que Deus colocou sobre os meus cuidados. Eu tenho ensinado a igreja, eu disse isso domingo de manhã. Domingo de manhã na escola dominical. Falando sobre o discernir o corpo do Senhor. Eu disse ali, não entre em assuntos questionáveis. As pessoas querem postar determinadas coisas nas redes sociais, deixam elas postar. Mas você entrar lá para fazer comentários, você não é obrigado a fazer comentário, não. Então cria uma página para você e você fica falando. Mas entrar lá para denegrir, difamar, ou coloca nos status essas babaquices, que até então eu não tinha conhecido isso. Isso começou por aqui. Não por nós, mas começou por aqui. Maio, abril, dia 12 de abril, se não me engano, de 2020. O pai disso aí, vocês sabem quem é, começou a colocar as coisas nos status. Aí essa febre pegou. É uma coisa ridícula, nojenta, baixa. Mas cada um manifesta o que está dentro. A verdade é essa. Pastor, e aí? Está dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Vai para o altar, vai orar, quem sabe Deus tira. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, ajuda nós, Senhor. Não deixa nós chegarmos numa decadência espiritual, não, Senhor, e nem numa decadência moral. Tenha misericórdia, Pai, com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Nos ajude a chegarmos nesta estatura de um varão perfeito, Pai. Nos ajuda, Senhor. Não estamos aqui dizendo, pregando que nós temos chegado. Não é isso. Mas estamos batalhando. O Senhor conhece o nosso esforço. O Senhor sabe, Senhor. E no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos nesse instante, que crê no que foi falado. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um beijo no coração. Até nos encontrarmos. Hoje à noite, culto e oração. Conto com você aqui no santuário. Problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, Tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte Tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder
poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos